Prezado ouvinte, hoje é o dia da semana em que nos encontramos para uma mensagem que vem da espiritualidade maior. Ao final, então, deste programa, estaremos ouvindo uma mensagem que nos fala de Jesus como um ser forte, marcante em nossas vidas. Até lá, então. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a esta Casa Espírita para a reunião pública de hoje. Vamos lembrando da importância do silêncio para mantermos a serenidade do ambiente, pois há tratamentos sendo realizados pela equipe espiritual. Convido a todos a nos colocarmos numa posição confortável para acompanharmos a prece e a fechar os olhos quem se sentir confortável. É com alegria que vamos unindo nossos corações, sentindo este ambiente tranquilo, de paz, serenidade, agradecendo a Deus, nosso guia, pela oportunidade da vida e por nos fortalecermos através da nossa vontade, do nosso merecimento. Vamos agradecendo a Jesus, irmão e mestre amado, pelos seus ensinamentos de amor, caridade, agradecendo por estarmos aqui em busca de aprendizado, que nos auxilia na busca do nosso progresso. Agradecemos também aos nossos irmãos espirituais que desde cedo higienizaram este ambiente e nos assistem desde o momento que adentramos a esta casa. Que o sentimento de otimismo, renovação estejam em nossos corações. Que possamos ser receptivos ao aprendizado de hoje. Agradecidos que estamos, serenos, iniciaremos a palestra de hoje. Graças a Deus. Agora nosso irmão Antônio Carlos irá expor o tema Um Desafio Chamado Família, volume 2, capítulo 1, Perda de Pessoas Amadas. Todos nós, desejamos que o nosso companheiro Antônio Carlos seja feliz em suas colocações. E após a exposição do tema, abriremos espaço para perguntas. Muita paz a todos. Muita alegria que nós nos reunimos novamente para estudarmos um pouco mais da doutrina espírita, um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Antes de iniciarmos o tema, nós gostaríamos de homenagear um companheiro que muito fez, principalmente aqui no Brasil, para a divulgação da doutrina espírita. Joaquim Carlos Travassos nasceu em 1839 em Angra dos Reis. Ele desencarnou na cidade do Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1915. Na Guerra do Paraguai, apresentou-se para servir na frente de batalha como médico cirurgião. Aceitara as ideias espíritas numa época em que de Kardec só se achavam traduzidos para o português os livros O Espiritismo na sua expressão mais simples e Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Começaram a surgir vários grupos onde os seus componentes mal conheciam os princípios mais elementares da doutrina e sentia-se a necessidade urgente de serem traduzidas para o português as obras fundamentais de Kardec. Como dominava o idioma francês e inglês, Travassos examinou todo esse estado de coisas e resolveu empreender a árdua tarefa de traduzir do francês as obras capitais de Allan Kardec. Como se vê, é a Travassos que o Brasil espírita deveu a primeira tradução dos princípios das obras do codificador. A ele deve-se também o despertamento de um futuro apóstolo do espiritismo, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sendo oferecido ao grande amigo um exemplar do Livro dos Espíritos, atraindo para a doutrina espírita. Então, as primeiras traduções à codificação dos livros, os 5 livros da codificação, foram traduzidas por Joaquim Carlos Travassos. Então, ele teve uma contribuição muito grande para a divulgação da doutrina espírita aqui no Brasil. Então, fica a nossa homenagem a esse companheiro que muito fez e acreditamos que ainda muito está fazendo pela divulgação da doutrina espírita. Como a nossa companheira já colocou, nosso tema de hoje é extraído do livro Um Desafio chamado Família. Nós vamos falar sobre perda de pessoas amadas.
É um tema complicado, porque uma das maiores dores do ser humano é quando ele perde um ente querido, uma pessoa que ele ama. Muitas pessoas têm receio de falar no assunto morte, às vezes evitam de falar isso, acreditando que pode trazer maus presságios. E temos essa educação já há milênios, nós vamos receber essa educação como se a morte fosse alguma coisa horrível. Nós vemos às vezes em literaturas, quando mostram pessoas desencarnadas, mostram ali pessoas disformes, com aparência muito feia, fazendo-nos acreditar que a morte é uma coisa horrível. Então, quando nós perdemos um ser que nós amamos, nós ficamos meio que perdidos, sem saber o que vai acontecer com esse ser. Então, muitos de nós achamos que estamos perdendo uma pessoa que nós amamos. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer, olha, eu perdi um filho, eu perdi um marido, eu perdi uma esposa. Porque nós achamos realmente que perdemos. Então o Nazaré, ele vem trazer para nós uma explicação para que nós possamos entender o que é o processo da morte. Que a morte, na realidade, nada mais é do que uma transformação. E o que acontece conosco, esse medo, esse receio que nós temos, é uma cultura que nós estamos trazendo já há milênios, há muitas reencarnações. E isso que nos faz termos dificuldades de lidarmos com a morte. A morte nada mais é do que a continuação da vida. Então, ele vem nos mostrar que se nós tivermos uma compreensão de que no momento ali é simplesmente uma separação momentânea, a nossa dor, ela vai existir, é claro. Nós vamos chorar porque nós amamos a criatura, nós gostaríamos de ter a criatura fisicamente do nosso lado, junto conosco. E então nós vamos ficar um determinado tempo distanciado dessas criaturas. Mas não quer dizer que nós estamos separados, não quer dizer que ela deixou de existir. Então vem a doutrina e vem nos esclarecer isso também. Que o que acontece é uma separação, mas mesmo a criatura invisível, ela não está longe de nós. Cada vez que nós pensamos nela, nós entramos em contato com essa criatura. Um exemplo que nós sempre damos e que é muito característico nossos. Quantas vezes uma pessoa, por tratamento físico, até para tentar se melhorar financeiramente, saem do seu país de origem e vai trabalhar num país distante? Aquelas pessoas que o amam sentem saudades, ficam às vezes até apreensivas, porque vai para um local onde é desconhecido para eles, mas sabe que quando precisar poderá pegar um telefone, ligar para essa criatura e vai entrar em contato com ela, vai ter notícias dela. Assim acontece conosco também quando nós perdemos entes queridos que desencarnam. Perdemos entre aspas, é claro, criaturas que desencarnam. Por quê? Porque essa criatura simplesmente perdeu o corpo físico, então ela não está ali fisicamente, mas ela está em corpo espiritual, que é um corpo que nós não vemos. E cada vez que nós pensamos nela, às vezes ela não está próxima a nós, porque ela pode estar em uma colônia, trabalhando, recebendo tratamento, ou até auxiliando outras criaturas. Então, nesses locais, eles estão em atividades também. E cada vez que nós lembramos dessa criatura com um sentimento de amor, de afeto, de carinho, elas percebem isso e percebem os nossos sentimentos. Assim como nós percebemos também quando eles estão pensando em nós. Quantos de nós, às vezes, porque há alguns entes queridos que desencarnaram há vários e vários anos, e às vezes nós já não nos lembramos constantemente dessa criatura, e de repente, num belo dia, sem mais nem menos, vem a lembrança daquela criatura e uma sensação gostosa, uma sensação boa. Fatalmente essa criatura está pensando coisas boas a nosso respeito, ou está até ali do nosso lado naquele momento nos abraçando. Por isso é que nós sentimos essa presença. E essas criaturas também, onde elas estão, elas sentem quando estamos pensando nelas. Por isso que a doutrina espírita vem nos mostrar que quando nós estamos pensando num ente desencarnado, num ente querido, que é uma pessoa que nós amamos, tentarmos nos lembrarmos dessas pessoas, os momentos bons que nós tivemos juntos com ela, os momentos felizes que estivemos juntos com ela. Porque nós normalmente, quando lembramos de pessoas que já desencarnaram, nós lembramos naquele momento fatídico, onde a criatura está hospitalizada, às vezes, em fase de desencarnação, ou no momento do velório. Na maioria das vezes nós nos lembramos dessas criaturas nesses momentos. E para eles isso não é bom. Por quê? Porque nós estamos às vezes remexendo em coisas que para eles já não vale muita coisa. E para nós traz sofrimento. E é esse sofrimento que os incomoda. Porque eles percebem que nós estamos sofrendo por não termos a presença deles junto a nós naquele momento. E talvez por estarem naquele momento incapacitados de vir junto a nós, eles sofrem junto conosco. Então, além de nós sofrer, nós
passamos essas vibrações negativas para essas criaturas e eles acabam sofrendo junto conosco, não aquela dor física, não aquela dor, eles vão entender, eles vão simplesmente se achar impotentes para estar nos consolando naquele momento. Então, a doutrina vem nos mostrar que nós precisamos entender que a morte é simplesmente uma separação física, mas que nós estamos constantemente juntos dessas criaturas. E como é que nós vamos ter essa convicção? Porque hoje nós já somos espíritas. Hoje nós sabemos que a vida continua após a morte. Hoje nós sabemos que nós vamos desencarnar também, porque isso é uma coisa natural. Faz parte das leis divinas, é da natureza. Tudo que nasce um dia morre. Então todos nós temos que nos preparar para isso, não só para o nosso momento, mas como para o momento daqueles que convivem conosco. É claro que nós não vamos acordar de manhã e ficarmos pensando, bom, quem será que vai morrer hoje? Não é assim. Nós devemos estar preparados e entendermos, né, que um dia vai acontecer. Um dia, algum ente querido nosso vai voltar para a pátria espiritual, vai retornar para o mundo espiritual. E nós devemos estar preparados para auxiliá-lo nesse momento. Quando nós vamos em alguns velórios, às vezes nós percebemos pessoas que estão preparadas e às vezes pessoas que não têm o mínimo preparo, aquelas que entram em desespero, que às vezes, né, ficam até doentes naquele momento do velório, por causa de estar vendo ali uma pessoa muito amada. Então os Espíritos vêm nos mostrar que muitas vezes isso é a falta de compreensão que leva a criatura a sofrer essa separação momentânea. Não é o desencarne em si, porque nós desencarnamos todos os dias no momento do que nós dormimos. Enquanto estamos dormindo, nós voltamos para o mundo espiritual e nos relacionamos com criaturas que estão no mundo espiritual. Criaturas que nós temos um afeto muito grande, que talvez nessa encarnação nós nem conhecemos, porque não reencarnaram, estão lá no mundo espiritual. Então nós, lá no nosso íntimo, nós sabemos. Então todas as religiões, mesmo as espiritualistas que não concordam com a reencarnação, sabem que existe a vida após a morte. Só que, às vezes, colocam de uma maneira diferente. Existem algumas religiões espiritualistas que sabem, morreu, nós temos a nossa alma. Agora, essa alma vai depender das atitudes que a pessoa teve durante a sua existência. Então, se ela foi uma criatura boa, ela vai estar no local bom. Se ela foi uma criatura que cometeu erros, provavelmente ela vai estar no local ruim. Isso também nos traz insegurança. Porque nós nunca vamos saber se nós vamos nos reencontrar com essa criatura que nós amamos. Porque se ela foi boa e eu tenho algumas dúvidas em relação ao meu comportamento, eu vou achar, eu não vou encontrá-lo porque ele foi para o céu e eu vou para o inferno. Ou vice-versa. Não é verdade? Então, fica sempre aquela dúvida. Agora, se nós entendermos o que a doutrina espírita nos mostra, nós somos seres que não perdemos a nossa individualidade, vamos para o mundo espiritual e ali nós vamos nos preparar para uma nova existência. Então, esse sofrimento já deixa de ser tão forte como nós sentiríamos se acreditássemos somente naquele ou céu, ou inferno, ou purgatório, ou seja, achávamos que não iríamos nos reencontrar mais com aquele ser amado. A doutrina vem nos mostrar que mesmo aquele que fez as coisas boas vai para um local bom. Aquele que cometeu muitos erros, ele vai se preparar para reencarnar novamente e superar as suas dificuldades. Ele vai ter uma nova chance. Então, nós vamos encarar a vida de uma maneira diferente. Nós vamos procurarmos viver bem agora para termos uma vida futura melhor. E aquelas criaturas que nós amamos, que nos antecedem ao mundo espiritual, nós vamos ter certeza que logo nós reencontraremos. É claro que nós não vamos ficar desejando a morte para nos reencontrarmos com ela, porque ao invés de fazer com que nós nos reencontremos, nos afasta. Porque nós vamos deixar de viver e isso, mesmo que seja inconscientemente, é um suicídio. Então nós vamos nos afastar. Mas, se nós temos essa compreensão, nós vamos continuar a nossa vida encarnada, trabalhando para o nosso progresso, sabendo que essa criatura também está lá no mundo espiritual, trabalhando para o seu progresso. Então já não é aquela coisa dolorosa quando perdemos esses entes queridos, que ele volta para o mundo espiritual. É como se ele tivesse realmente ido viajar. Ele foi para um mundo distante, um mundo que está aqui à nossa volta, só que numa dimensão diferente. Então nós falamos distante para podermos entender. Mas está junto conosco, só que numa outra dimensão. Ele está nesse mundo, muitas vezes ali já está trabalhando, auxiliando. Quantas e quantas vezes alguns pais, algumas mães, até alguns filhos, pessoas que nos amam, vêm em nosso auxílio, nos auxiliar no momento em que nós estamos em crise, nos momentos nossos de dificuldade, eles vêm e nos auxiliam. Também não podemos ficar chamando,
Porque aqueles que têm condições vêm assistidos pelos seus amigos espirituais, pelos seus mentores, seus anjos da guarda. Agora, muitos de nós ainda não estamos em condições de voltarmos para ajudar. Por que nós não estamos em condições? Porque nós somos matéria ainda. Quando desencarnamos, nós não mudamos radicalmente. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas que somos hoje, né? com as mesmas qualidades e com os mesmos defeitos. Nós estamos no mundo espiritual. Se de repente percebemos uma pessoa que nós amamos sofrendo por causa que alguém lhe fez algum mal, nós vamos o quê? Nós vamos tomar partido daquele que nós amamos e vamos tentar começar a desejar o mal daquele que lhe fez mal. Não acontece com isso conosco hoje? Se alguém faz um mal para um filho, faz um mal para uma pessoa que nós amamos, como é que nós vamos nos sentir em relação a esse alguém? Na maioria das vezes nós ficamos com raiva desse alguém, não é verdade? No mundo espiritual não tem muita diferença, não. Nós vamos continuar com esses mesmos sentimentos. Então, às vezes, nós poderemos estar até atrapalhando. Porque se nós viemos despreparados, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a incutir na mente dessa pessoa que nós gostamos coisas contra aquele que nós achamos que ele fez mal. Então, olha, você vai ficar quieto, você não vai reagir, você vai deixar isso passar em brancas nuvens, como às vezes nós ouvimos. Estamos induzindo ele ao erro, né? Só que inconscientemente. Nós não estamos querendo o mal daquela pessoa que nós amamos, estamos querendo defendê-la. Mas inconscientemente, às vezes, estamos induzindo a coisa errada. Então, por isso que nós não devemos ficar pedindo auxílio para aqueles entes queridos desencarnados, porque nós não sabemos quais as situações em que eles se encontram naquele momento. Pedimos ajuda a Deus, a Jesus, ao nosso amigo espiritual, e podemos ter certeza, se esse ente querido estiver em condições, ele poderá estar junto conosco, nos auxiliando, mas é deixar por conta dele para ver se ele realmente tem condições. Então, porque se nós ficamos chamando e ele ainda está em um estado que não tem a compreensão devida, ele pode até vir tentar nos ajudar. Só que aí ele vai atrapalhar-nos e vai também complicar ainda mais a sua existência no mundo espiritual. Então, quando queremos alguma coisa dessas criaturas, nós devemos desejar o bem, procurarmos vibrar para que eles estejam bem, procurarmos pedir a Deus, aos amigos espirituais, que os ampare, que os auxilie, que os fortaleça. Nunca estar os chamando. Porque é isso que às vezes acaba atrapalhando a caminhada dessas criaturas que estão lá no mundo espiritual. E nós, por nossa vez, aqui no mundo físico, temos que ter a nossa vida, mantermos a nossa vida realmente como ela é, acreditando que um dia nós vamos nos reencontrar, acreditando que esse ser está lá junto conosco no mundo espiritual e talvez até numa outra encarnação. Poderá vir como nosso filho, como nosso pai, como nossa mãe, mas estaremos juntos, porque seres afins nunca se separam, estão constantemente reencarnando juntos para se ajudarem, para mutuamente estarem crescendo e evoluindo. Tendo essa compreensão, no momento que perdemos algumas criaturas que nós amamos, nós vamos mudar o foco, nós já não vamos ficarmos tão desequilibrados como às vezes nós ficamos, nós não vamos sofrer tanto como às vezes nós sofremos, não vamos entrar em estado de depressão quando perdemos uma pessoa que nós amamos muito. Nós vamos entender que essa criatura está se preparando para uma vida futura, assim como nós vamos estar nos preparando também. Estamos aqui no planeta Terra nos preparando e vamos voltar para o mundo espiritual. Isso já vai nos dar a força e uma condição de lidar melhor com a morte. Já mostra para nós que a morte não é aquela coisa feia que aparece por aí quando as pessoas mostram em literaturas, né? Aquela mulher bem feia com, esqueci o nome, uma foice na mão. Não, a morte é uma transformação. Tudo se transforma, nada se acaba. E se nós acreditarmos que nós temos um Deus maravilhoso, que nós temos um Pai amoroso, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, aí nós vamos ter mais forças ainda para superar isso. Porque nós vamos entender que Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para sermos felizes. Essa vida pela qual nós estamos passando são fases da nossa existência para o nosso aprendizado. Estamos aqui estudando, estamos aqui adquirindo experiência, nos preparando. E trabalhando isso, nós vamos estar melhorando e muito em cada existência que nós tivermos. Então não é atribuirmos a Deus, porque muitas vezes nós questionamos Deus. Por que, meu Deus? Eu, um homem já com uma certa idade, 80, 90 anos, estou aqui vivo. E aquele garoto de 18, de 15, 20 anos,
tinha uma vida inteira pela frente e desencarnou. Quantas vezes nós não vemos pessoas falarem isso, principalmente quando esse garoto que desencarnou é um ente querido? Quantas vezes não vemos? Porque nós não compreendemos, porque nós não sabemos o que se passa realmente. Nós temos uma pequena noção. Se nós entendermos que essa vida aqui não é uma repleta de felicidade, é uma vida que nos traz mais dor, mais sofrimento do que alegrias. Todos nós temos as nossas dificuldades e situações difíceis para passar. Se aquela criatura teve pouco tempo aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, é porque ela tinha merecimento para voltar para o mundo espiritual, ela tinha algum mérito, ou ela veio cumprir uma determinada fase da sua existência, que talvez no passado não deu para concluir isso, numa outra existência, veio, concluiu aquilo que precisava concluir e retornou para o mundo espiritual. Os espíritos, eles sempre nos dão um exemplo, que se nós paramos para pensar, é muito interessante. Nos mostra, às vezes, como nós, às vezes, né, isso falando não no sentido pejorativo, mas somos um pouco egoístas. Eles nos dão um exemplo. Imaginemos dois amigos encarcerados numa cadeia cumprindo pena. Um desses amigos, chegou o momento em que ele cumpriu toda a sua pena e vai adquirir a liberdade. E aquele outro amigo que gosta muito dele, deseja que ele permaneça preso até vencer o seu tempo. Seria justo nós estarmos juntos, querendo que aquele que conseguiu já obter a liberdade ficasse encarcerado conosco mais alguns anos ou algumas dezenas de anos, sofrendo num cárcere, só para nos fazer companhia? Então, nós fazemos isso inconscientemente. Às vezes nós preferimos que a pessoa esteja do nosso lado, às vezes doente, sofrendo dores atrozes, só para sabermos que ela está ali fisicamente, para que ela desencarne e nós não achamos que a perdemos, porque nós amamos. Então os Espíritos vêm nos mostrar, o amor é diferente. Quando nós amamos, nós desejamos o bem da criatura. Não é que nós vamos nos sentir felizes por um ente querido nosso que está sofrendo desencarnar, porque muitas vezes também existem situações onde as pessoas ficam felizes, mas não é por amor, é por alívio. Isso nós devemos tomar também esse cuidado. Não é verdade? Porque existem situações, não é crítica também, mas existem situações onde a gente vê a pessoa sofrendo, nós até desejamos o seu desencarne. Não porque nós não gostamos, é que estamos vendo aquela criatura sofrer. E os Espíritos vêm nos mostrar também, não. Devemos orar, devemos fortalecer essa criatura para que ela vença o tempo que ela tem de vida ainda, mesmo que seja aquele tempo que seja em situação de dores, mas para que ela consiga superar, porque isso para ela está sendo bom, porque ela está se libertando de mazelas do passado. Né? Então não é desejar o desencarne, é pedir para que Deus o fortaleça, estarmos sempre juntos, fortalecendo. Às vezes é difícil, às vezes é uma prova também para nós, porque é difícil conviver com uma pessoa enferma, às vezes, vendo a pessoa sofrer e nós nos sentirmos também impotentes de poder ajudá-la. Mas isso, os Espíritos nos mostrar, é uma prova para nós, é uma prova para aquele que está passando por essa situação, e se ambos, nós e eles, superarem, estaremos crescendo e muito espiritualmente. Então isso para nós também é muito bom. Então não é desejarmos a morte da criatura, mas é entendermos o momento em que ela desencarna. É isso que nós devemos entender. Então não desejarmos, mas também quando a criatura vier a desencarnar, principalmente aqueles que têm saúde. Porque quando a criatura está enferma, sofrendo, nós até passamos por essa situação, às vezes até conformados. Foi melhor assim porque estava sofrendo. Mas quando é uma criatura que tem saúde, um jovem, e num acidente, ou por uma fatalidade, vem a desencarnar, principalmente para os pais, é um sofrimento muito grande. Porque pai e mãe sofrem a perda de um ente querido, porque nós acreditamos que os mais velhos sempre vão primeiro, e às vezes inverte, às vezes os mais jovens vão na frente, não é verdade? Então, é nessa hora que nós devemos ter a compreensão. Ele superou, ele passou pelas suas dificuldades, ele voltou para o mundo espiritual. E se nós vibrarmos positivamente, se estivermos orando por essa criatura, seja qual for, tenha sido a sua atitude quando encarnado, nós vamos estar o envolvendo em vibrações positivas, vamos estar ajudando para que ele supere isso, para que ele continue a sua caminhada. E podemos ter certeza, breve estaremos juntos. Às vezes até nessa encarnação mesmo. Quantas vezes mães perdem filhos pequenos, novinhos, e depois de algum tempo recebe um neto. Não estamos dizendo que é aquele filho, mas muitas vezes pode ser aquele filho desencarnado, um neto, um bisneto. Nós mesmos muitas vezes voltamos na mesma família, às vezes como neto, como bisneto.
ou como tataraneto, e por aí vai fora. Então estamos sempre voltando. Nós que estamos encarnados devemos procurarmos ter uma compreensão maior, melhor em relação à morte, não acharmos que a morte é o fim de tudo, ou que a morte é aquela coisa horrível. Não. A morte é uma transformação. Então nós devemos nos preparar para a morte. Não é vivermos pensando na morte, não é isso. Mas é nos prepararmos para o desencarne de pessoas que nós amamos, para o nosso próprio desencarne, porque quantas criaturas às vezes desencarnam e ficam aqui no planeta Terra porque não querem desencarnar, não compreendem, acham que desencarnou e é uma coisa diferente, ele se vê vivo exatamente como era, só que ninguém se relaciona com ele. Imagine o sofrimento. Então, se nós começarmos a mudar, nos prepararmos para isso, o nosso desencarne será mais calmo e mais tranquilo. E quando houver um desencarne no seio da nossa família, próximo de nós, de pessoas que nós amamos, nós vamos encarar isso como uma coisa natural, porque a morte faz parte da natureza. Não é a morte, é o desencarne. Faz parte da natureza. Então, quando desencarna uma pessoa, seja ela, tenha ela a inteligência que for, ela vai permanecer inteligente. Então não é a decomposição daquele corpo físico que momentaneamente ele usou, que vai fazer com que se perca toda aquela inteligência, que se perca toda aquela bondade, que se perca tudo de bom que aquela criatura tem. Não. Ela vai continuar sendo ela mesma. E se nós convivermos bem com essa situação, nós vamos estar auxiliando essas criaturas. Também nós estaremos sofrendo menos, porque vamos entender. Então a doutrina espírita ela é bem clara nisso, ela vem nos mostrar que a morte, ela não existe. E o verdadeiro espírita, aquele que tem uma convicção na realidade espiritual, que tem convicção de que não é somente um corpo de carne, que tem convicção de que é um ser inteligente, é uma individualidade, vai permanecer sendo uma individualidade no mundo espiritual, ele não vai ter receio da morte, não vai procurar a morte, mas também não vai ter medo. Então nós não vamos viver tão amedrontados como nós ficamos. Então nós vamos encarar a doença de frente, nós vamos encarar as dificuldades de frente, nós vamos estar preparados para qualquer dificuldade que se apresente diante de nós, porque nós vamos saber que nós somos muito superior a tudo isso. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que Deus nos criou, nós somos eternos, porque nós não morreremos nunca mais. Então, é simplesmente uma transformação, e diga-se de passagem, uma transformação para melhor, desde que nós tenhamos levado uma vida regrada, desde que tenhamos levado uma vida equilibrada, desde que estamos trabalhando para a nossa evolução. Então essa transformação será para melhor. Aquele que, por falta de conhecimento, por falta ainda de experiência, leva uma vida desregrada, leva uma vida às vezes marginalizada, não é que eles vão sofrer as consequências, eles vão perceber o seu erro e vão trabalhar para mudar isso. Então vejam como Deus é bom. Ele não nos acusa, Ele não nos condena, como algumas religiões colocam, que se formos mal nós vamos sofrer eternamente. Não, Deus não quer isso de nós. Então o que acontece? Ele vai nos dar uma nova oportunidade, nós vamos no mundo espiritual, podemos às vezes passar por situação difícil, vamos passar por situação difícil no mundo espiritual, se quisermos, porque nós estamos em sintonia, às vezes negativas, e vamos nos reencontrar, vamos nos relacionar com aquelas criaturas que pensam e agem assim como nós agimos, como nós pensamos e agimos. Então não é que vamos sofrer, o sofrimento é para nós que não vivemos aquilo. Um exemplo que eu sempre dei, né, principalmente quando estamos em aula, se nós passarmos ali na região da Santa Ifigênia, naquela região onde é a Cracolândia, nós nos sentimos mal. Por quê? Porque nós vemos pessoas, às vezes, na sarjeta, vemos pessoas jogadas, drogadas. Nós nos sentimos mal porque sabemos que aquilo está fazendo mal para aquela criatura. Mas ela, muitas das vezes, não está sentindo, não está achando que está sofrendo. Ela está fazendo naquele momento, o que ela gosta. Mas vai chegar um momento que ela vai perceber que isso não é bom para ela. Então, veja, aquelas criaturas que desencarnam nessa situação, que falam, olha, vai para um umbral. O que é um umbral? Ele vai para aquele local onde ele tem afinidade. Assim como aquelas criaturas que vão para aquela região ali da Santa Ifigênia, que gostam daquilo, têm afinidades. Eles vão procurar aqueles locais. Nós, de passagem, podemos até passar e nos sentir mal, mas nós vamos para um outro local, porque estamos numa outra sintonia. Então não é questão de sofrimento, é questão momentânea de sintonia, e a criatura está ali porque quer e porque gosta. A partir do momento que ela falar, isso não é bom para mim, isso eu preciso mudar a minha atitude, tentar me melhorar,
Nesse momento ela abriu uma brecha, os amigos espirituais a recolhem e levam para uma colônia para receber o tratamento. Então vejam, cada um vai estar no momento em que deve estar, porque está em sintonia. E se nós, mesmo conhecendo alguém que esteja nessa situação, vibrarmos, orarmos e pedirmos a Deus, aos amigos espirituais que os ampare e que os assista, eles vão estar ali, e no momento que essa criatura der uma brecha, ou seja, se tornar um pouco receptivo, ele já vai receber essa ajuda. Então, ninguém está desamparado. Todos nós estamos a caminho da evolução. Então, a nossa vida, seja ela encarnada, ou seja no mundo espiritual, faz parte da nossa evolução. E nós nunca estaremos separados daquelas pessoas que nós amamos. Nós sempre estaremos juntos. Ora como pai, ora como mãe, ora como filho, ora como filha, ora como neto, bisneta, ou sempre estaremos ligados, porque nós temos afinidades. Muito obrigado. Agora chegou o momento para esclarecimento sobre o tema. Quem tiver perguntas ou colocações, erga o braço que o nosso companheiro estará levando o microfone até vocês. Eu vou iniciar com uma pergunta. Muitas vezes, na família, né, tem alguém que não, que demonstra falta de fé, revolta contra Deus, no momento assim da perda de um ente querido. Como nós podemos auxiliá-los se a gente percebe assim, esse mal-estar, que muitas vezes leva até a pessoa à depressão? É muito difícil quando nós encontramos uma pessoa nessa situação, porque se ela tem uma outra crença, ela não vai entender o que nós estamos querendo dizer. Olha, a morte não existe. Bom, eu sei que não existe, mas onde ele está agora? Ou ela está nesse momento? E nós não temos como dizer, está aqui ou está ali, está no mundo espiritual. Então, devemos tentar mostrar para a pessoa a grandeza de Deus. Deus é bom. Acredite, tenha fé, que nós não estamos desamparados, nem você, nem esse ser amado que voltou para o mundo espiritual. Então, passar essa força para essa criatura. É claro que se nós falarmos, não, a morte não existe, ele está vivo, a criatura às vezes não aceita. Ela não tem a mesma crença que a nossa. Então, é entender. Ela pode não ter a mesma crença, mas ela acredita num Deus, ela sabe que esse Deus existe. E mostrar que esse Deus não quer o nosso mal, em momento algum. Mostrar para ela que Deus está permitindo que nós passemos por aquilo, mas é momentâneo. E que nós vamos nos reencontrar sim. Nós nunca estaremos separados daqueles seres que nós amamos. É uma coisa lenta, gradual, que nós não vamos mudar do dia para a noite essas pessoas, mas conversando, mostrando, se ela for uma pessoa receptiva, quiser ler algumas obras espíritas, ela vai começar a questionar isso, vai começar a mudar a maneira de encarar a vida e de entender a morte. Você teve a oportunidade de falar em desespero, depois você falou, num outro momento, tristeza, né? E aí você acabou de responder, mas parece que a compreensão das coisas acaba sendo o divisor de águas, né? Exatamente. Por que nós nos desesperamos? Porque nós não entendemos, nós não sabemos, achamos que perdemos aquele ser que nós amamos. E quando nós achamos que perdemos, nada nos consola, porque nunca mais vou vê-lo, nunca mais irei vê-la. E agora? Agora, se eu tenho a compreensão, então por que às vezes nós vemos pessoas que encaram o desencarne de uma pessoa amada com calma, com tranquilidade, até dizem, né, o espírita não tem sentimento, porque não chora. Não é que não chora. Nós choramos, nós gostamos, nós queríamos ter a criatura junto conosco. Não é pecado chorar. Devemos sim chorar, porque é uma maneira de extravasarmos aquele amor que nós temos dentro. Mas o que nós não podemos entrar é em desespero. O que nós não podemos ficar é chamando a criatura e questionando Deus. Por quê? Vamos chorar, assim como uma mãe às vezes longe do filho, o filho está num outro país, chora a falta dele naquele momento, mas sabe que ele está bem. Então ela não entra em desespero, ela chora de saudade. A saudade não faz mal para ninguém. Nós amamos, nós sentimos saudade, a falta da presença física. Agora, sabendo que a pessoa está ali cada vez que nós pensamos nela, sabendo que no momento do sono físico nós vamos nos relacionar com ela, nós encaramos de maneira diferente. Então tem pessoas que não choram porque sabem, não acabou, ele não foi embora, simplesmente está numa outra dimensão, mas nós estamos nos relacionando. Então quando tem essa compreensão, já encara a morte de uma maneira diferente, já não entra em desespero e já não sofre tanto. Antônio, eu gostaria que você falasse, assim como você falou que as pessoas elas não se modificam, né? Eu gostaria que você falasse também, você falou da Cracolândia, então que você esclarecesse melhor para nós
que essas pessoas também continuam, não mudam com a morte. Além de não mudar, por isso que nós falamos, então ela vai procurar aquelas criaturas que elas têm afinidade. E quais são as que elas têm afinidade? Aquelas criaturas que consomem o produto que ela gosta. E às vezes ela vai continuar ali onde ela se encontra. Né? Para nós, parece um umbral. Mas para ele é o mundo deles. Então não vai mudar. É só um trabalho de conscientização que vai acontecendo gradualmente. Por quê? Porque nós só paramos para ver onde estamos errando a partir do momento que isso começa a nos incomodar. Então, mesmo aquela pessoa que tem algum determinado vício, ela não aceita que ela é viciada. Não, eu consumo isso, mas quando eu quiser eu paro. Na maioria das vezes nós ouvimos a pessoa falar isso. Agora, quando a pessoa chega lá no fundo do poço, que ela vê, olha, isso está acabando com a minha vida, eu vou perder a minha vida, isso não vai me levar a lugar nenhum, aí ela reage. Aí ela vai procurar ajuda, ela vai procurar tratamento, e ela começa a mudar e começa realmente a se libertar daquele vício. Tanto encarnado como desencarnados. Ele vai chegar no momento, ele cansa daquilo, porque cansa. Aí ele vai, é o momento em que ele se torna receptível, ele vai lembrar dos conselhos que teve de uma mãe, de um pai, de um amigo. Poxa, eu podia ter parado, por que eu não lutei contra isso? Nesse momento os amigos espirituais se aproximarão. E nesse momento vão resgatá-lo e levá-lo para um local onde ali ele vai receber tratamento, porque ali é o momento em que ele está querendo receber ajuda. Porque quando a criatura não quer receber ajuda, por mais que nós façamos, nós não conseguimos mudar. A partir do momento que ela percebe que ela precisa de ajuda, é onde ela se torna receptiva. Por isso que a nossa prece é muito importante, o nosso amor é muito importante, porque nós estaremos sempre envolvendo essa criatura em vibrações positivas. E ela vai sentir a diferença do mundo em que ela vive, se ela estiver nessa situação, é claro, do mundo em que ela vive com aquelas vibrações positivas que ela recebe. E isso vai trazer aquela nostalgia, aquela saudade do passado, aquela saudade daquelas pessoas que eu amava e acariciava naquele momento de dificuldade. E aí ela vai abrir uma brecha para que os amigos espirituais se aproximem e a recolham e levam para uma colônia. Tá? Sobre quando um parente, um amigo desencarna, é certo, não apenas por educação, mas é certo continuar visitando o cemitério ou mesmo ir ao velório das pessoas? Bom, no velório nós vamos com uma questão, né, de respeito, vamos nos despedir daquele corpo, vamos dizer assim, porque a pessoa está viva, né? Agora, cemitério é uma questão íntima de cada um. Né? Tem pessoas, porque nós espíritas sabemos que ali está o corpo, que ele está se decompondo, e vai chegar um momento que ele vai ter somente os ossos e a criatura não está ali presa àquele túmulo. Ela está no mundo espiritual trabalhando já. Mas tem pessoas que vão lá por uma questão acham que é uma consideração para com o morto, acham que é um respeito para com o morto, então vão ali, mantêm aquele lugar bonitinho. Nada contra não é errado. Só que nós devemos ter a compreensão seguinte: o morto não está ali, está um corpo, nós estamos ali porque velando por aquele local, arrumando, deixando bonitinho, porque ali tem um corpo de uma pessoa que nós amamos. Isso bem claro. Mas não quer dizer que aquele espírito esteja ali. E nem desejamos que ele esteja ali, porque se ele estiver ali, ele não vai estar bem. Ele tem, né, orar para que ele já esteja bem longe dali, no mundo espiritual, trabalhando. Então, errado não é. Vai muito da nossa compreensão, é entender que ali tem o corpo, e nós estamos simplesmente em consideração aquele corpo que foi a vestimenta daquele ser que nós amamos. Tudo bem? Suas considerações finais? Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Após esta palestra esclarecedora, chegou o momento das vibrações. Vamos fechando novamente os olhos, quem se sentiu confortável. E através das vibrações, que são doações de amor, de energia, em benefício ao nosso próximo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa iluminar os corações dos que mais necessitam. Vamos pedindo para todos os lares equilíbrio, conforto, e que o sentimento de solidariedade possa estar em seus corações. Que cada lar possa se fortalecer com a fé da presença de Deus. Que nossos jovens, idosos, sintam-se amparados no conforto de seu lar. Vamos doando amor, paz, serenidade aos que se encontram enfermos, que possam restabelecer-se com equilíbrio, esperança
que possam receber auxílio através das preces. Vamos vibrando a um amigo, a um parente, conhecido, que esteja necessitando de um amparo, de uma palavra amiga, de um consolo. Que a luz da bondade de Deus possa os iluminar e devolver a paz, o pensamento positivo. Vamos envolvendo nosso planeta pela paz. Que essa energia de amor produza alegria, prosperidade. E que todos que temos responsabilidade do futuro de nosso planeta envolva nossos governantes para a contribuição de um mundo melhor. E assim, agradecidos que estamos pelo aprendizado de hoje, à luz da doutrina espírita, sentimos as portas se abrirem, os nossos caminhos com amor dentro de nós. E a partir desse momento, nos sentimos mais capacitados, com mais conhecimento, de alma renovada e coração aberto, que nós levemos aos nossos irmãos a essência desses ensinamentos, que nós possamos pôr em prática o que aprendemos aqui hoje. E assim, que nós possamos estar nesta casa na próxima semana, recebendo essas vibrações energéticas que nos fortalece. Agradecidos que estamos, encerramos a reunião pública de hoje. Graças a Deus. Na mensagem de hoje, podemos elaborar uma pergunta. Por que nos unimos em torno do amor? E o que a presença de Jesus em nossa vida tem a ver com esta união dos seres em torno da lei maior, que é a lei do amor? É o que ouviremos na mensagem de hoje. Jesus ainda é o homem mais marcante, o ser mais forte, porque ele sobreviveu e sobreviverá a todas as questões políticas, religiosas, dissidências, guerras. O seu nome ainda se levanta. As pessoas ainda em torno dele giram, porque existem aqueles que acreditam nele e aqueles que não acreditam nele. Então que nós sejamos, já que estamos numa outra oportunidade de existência, estejamos próximos a Jesus, compactuando com os nossos companheiros, porque, como diz bem o Evangelho, estamos inseridos no mundo, mas que possamos reviver e nos lembrar que o laço que nos une ao material, a nossa vida corriqueira, é estreito e pequeno, circunstancial. Que de fato, quando olhamos as calamidades do mundo, nós podemos perceber que o verdadeiro laço que nos une é o laço do Espírito, é o laço do amor, é o laço da fraternidade, da solidariedade. Quando vemos e temos a oportunidade de ver o Brasil inteiro e muitas pessoas do mundo se unindo em troca da desordem, da tristeza, da amargura, nós pensamos: por que nós não nos unimos em torno somente do amor? Se fizéssemos isso, o nosso planeta não sofreria a destruição que tem sofrido, não causaria as calamidades que causam, não teríamos tantas pessoas abandonadas no mundo. Amai-vos uns aos outros como amo a mim mesmo. É essa a grande lei, a lei que salvará o mundo, que salvará nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e, acima de tudo, onde o sofrimento e as diferenças tanto diminuem quanto ficam maior, que Ele possa abençoar a todos estes companheiros necessitados, abandonados, esquecidos e carentes. E assim fica mais um ensinamento para nós. Esta mensagem foi recebida em uma reunião espiritual na época das enchentes em Santa Catarina e nos mostra como a nossa união em torno de Jesus nos prepara para uma vida certa, correta, que é a nossa vida espiritual. E nós podemos ver que a vida material é estreita, é pequena,
pode terminar a qualquer momento, mas quando estamos junto a Jesus, este ser tão forte espiritualmente, nada temos a temer.